Quando a gente fala em negociação, resolução de conflito ganha-ganha, tem um ponto fundamental e lógico, né? Os dois lados têm que se sentir beneficiados, afinal, se não for assim, não é ganha-ganha. Mas normalmente, o que acontece é que os dois lados ficam discutindo sobre um tema único, como se não fosse possível incluir outros itens na agenda da negociação. E nesse caso, quando um ganha, o outro tem que perder, e aí já não é mais ganha-ganha. Então, para que você possa realmente proporcionar um benefício ao outro e garantir o seu resultado, que isso é extremamente importante, tem uma técnica fundamental que você precisa usar. E na live de hoje eu vou te contar qual é essa técnica e como você pode usá-la para chegar ao verdadeiro ganha-ganha. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer através da negociação. E para começar, já quero te pedir, se você está no YouTube aí, começa a me seguir. Se você está no Instagram, no Facebook, já deixa o seu like aí. Deixa aí os seus comentários e as suas dúvidas, o chat está aberto, então ao longo da live vai deixando aí os seus comentários, as suas dúvidas que eu vou respondendo. Se eu não responder na hora que você mandar, não se preocupe, no final eu respondo tudo. Bom, então vamos lá. O que é negociação no final das contas? Negociação é um processo de identificar valor. E para mim, você só vai ter sucesso tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal se você conduzir negociações verdadeiramente ganha-ganha. E vamos lembrar que todas as nossas interações são, na verdade, negociações. Então, toda vez que você quer, toda vez que você precisa de alguma coisa de outra pessoa, você iniciou uma negociação. Falta só você enxergar isso como uma negociação. E quando você faz isso, você passa a ter uma série de técnicas à sua disposição que vão te garantir o melhor resultado. Agora, se você não enxerga as suas interações como negociações, você nem considera a possibilidade de usar essas técnicas. Consequentemente, você perde a oportunidade de obter um melhor resultado de fato. E por uma negociação ser realmente ganha-ganha, para que você consiga o que você precisa, você tem que propiciar ao outro lado algo que seja valor para ele. Por isso, para mim, negociação é o processo de identificar valor. E a melhor ferramenta para você conseguir identificar valor para o outro lado é fazendo perguntas. Perguntas são uma ferramenta fantástica dentro da negociação. E quando elas são bem usadas, elas te dão um poder incrível. Agora, não serve qualquer pergunta, não é assim. Não é qualquer pergunta que vai te levar ao resultado que você precisa. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Você precisa de técnica para fazer isso. E sem as perguntas certas, aí a negociação vira um bate-papo. Você não consegue o que você precisa, parece que você está enrolando, o outro lado acaba se irritando e a negociação fracassa. Pior, você ainda sai da negociação com uma imagem péssima. Agora, as perguntas certas, bem direcionadas, elas trazem uma informação extremamente importante para você, que é o que é valor para o outro lado, o que realmente importa para ele. E a partir do momento que você sabe o que é importante para o outro lado, você pode desenvolver alternativas que vão maximizar o seu resultado, ou seja, que vão te levar a conseguir o que você quer, mas focando naquilo que realmente importa para outra pessoa. Em suma, você tem que definir como aquilo que você quer também atende ao que a outra pessoa considera importante. E esse é o argumento matador, você percebe? Como alguém pode argumentar a não te dar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, se os interesses dele também estão sendo atendidos? Fica muito mais fácil conseguir o que você quer. Mais que isso, o outro lado ainda sai satisfeito com o resultado da negociação. Ele vai querer negociar com você de novo, ele vai amar negociar com você. E você não só obteve o melhor resultado, como você fez isso através de um processo mais rápido, menos estressante. Outro dia, um aluno meu estava me contando como que ele usou a técnica das perguntas para conseguir o que ele queria numa negociação com os funcionários dele. Bom, ele tinha acabado de chegar na empresa. E aí ele veio de outra empresa, de um outro segmento, e foi promovido a uma posição de gerente. E aí ele tinha muitos desafios interessantes ali. Por ter sido contratado de fora, ele tinha
menos tempo para mostrar os resultados que tem que ser muito bons, né? E quando uma empresa, isso é normal, né? Quando uma empresa vai no mercado contratar alguém, é isso que ela espera, né? Dificilmente uma empresa contrata alguém para ter resultados piores ou até mesmo iguais aos que ela vem tendo, né? Ela sempre contrata alguém para ter resultado melhor. E além disso, ele tinha uma posição de liderança. E quando você assume uma posição assim, você tem que entender que o seu resultado depende dos seus liderados e não só de você. Então você só vai conseguir atingir o teu resultado de fato se os teus liderados também atingirem o resultado. Isso é normal. O teu resultado é uma composição do resultado dos teus liderados, né? E no mundo de hoje, não adianta você achar que você vai mandar seus liderados fazerem alguma coisa e eles vão sair correndo para fazer sem questionar nada, né? Foi isso o tempo daquela história de que manda quem pode e quem tem juízo obedece, né? Hoje, qualquer tarefa tem que ser negociada e só assim o líder vai conseguir engajar a equipe, vai conseguir obter o melhor resultado de cada um e aí do time como um todo. E aí só assim ele vai conseguir os próprios resultados para ele que ele precisa como área, como líder da área, né? E o líder que não entende que precisa negociar o tempo todo com seus subordinados, nunca vai conseguir o melhor resultado. O líder que se conscientiza disso, ele aprende a usar as técnicas de negociação na liderança. E aí sim, ele obtém resultados incríveis. E o meu aluno sabia que toda interação é uma negociação. E ele tinha consciência que para obter os resultados que ele, que a empresa esperavam, ele ia ter que negociar com o pessoal dele, não tinha jeito. A questão é que ele não conhecia os liderados, ele tinha acabado de chegar na empresa, ele não conhecia ninguém. E se na negociação ganha-ganha você precisa saber o que é valor para o outro para obter o melhor resultado, como que você faz isso com pessoas que você acabou de conhecer, que você não tem relacionamento? E aí as perguntas são a técnica perfeita para você fazer isso. É isso que você vai usar. Então, primeiro, ele definiu os objetivos, onde ele queria chegar, onde ele precisava chegar. Depois, ele estabeleceu quais seriam as perguntas que ele precisava fazer e que iriam trazer as informações que ele precisava para chegar no objetivo dele. Percebe? Não é qualquer pergunta, você tem que ter perguntas que te direcionem para o seu objetivo. E aí ele reuniu o time e, de uma maneira informal, mas muito bem estruturada, ele começou a fazer perguntas e ele identificou o que era valor para o pessoal. Uma das coisas que ele precisava, por exemplo, era que o time trabalhasse algumas horas a mais, porque ele precisava atender os prazos de um projeto que estava atrasado quando ele chegou. E colocar esse projeto de novo no prazo correto era um resultado que ele precisava dar. E aí ele queria colocar o projeto de volta no prazo original, mas ele precisava que o pessoal trabalhasse algumas horas adicionais para fazer isso. E aí, quando ele começou a cogitar essa possibilidade, ele sentiu uma resistência. Ele não sabia por quê, mas ele sentiu uma resistência do pessoal. E isso ia ser uma dificuldade para ele. E aí, através das perguntas, é que ele identificou quais eram as razões. Na verdade, o pessoal que ele estava comandando agora vinha sem férias, vinha sem um descanso mais prolongado há mais de 2 anos. Aí você imagina a situação. O maior interesse da equipe era tirar férias, era parar de trabalhar. E ele precisando que os caras trabalhassem um pouco mais. E aí o que parece? Parece que são interesses conflitantes. Parece que você não vai conseguir chegar a um acordo, porque um é exatamente o oposto disso. E a beleza da negociação é justamente essa. Quando você vai mais a fundo, você percebe que as coisas não são bem assim. Mas se ele começasse a forçar a situação para o pessoal trabalhar mais à força, vamos dizer assim, mandando, ele ia ter um problema gigante, né? Então são aqueles casos em que quando o líder faz isso, a equipe sabota ele. E a responsabilidade é só dele, é do líder, não tem jeito. Por isso que eu sempre falo que líderes de alta performance têm que obrigatoriamente negociar. Não tem outro jeito. E o meu aluno só conseguiu descobrir isso e evitar uma catástrofe porque ele fez as perguntas certas. Essa é a técnica que ele usou. E a partir daí, foi buscar uma alternativa que atendesse aos dois lados. E foi o que ele fez. Então, o que aconteceu?
como eu estava dizendo, vocês podem achar que isso é impossível. Por quê? As duas necessidades parecem opostas. Porque ele precisava que os caras trabalhassem mais e os caras queriam tirar férias. Isso parece ser alguma coisa oposta. Mas, sabendo do que é valor para outra parte, aí você consegue encontrar alguma solução criativa que você vai resolver essas diferenças de uma forma positiva. Então, o que que meu aluno fez? Ele apresentou a situação do projeto e ele apresentou por que tinha que fechar no prazo definido. Mas, ao mesmo tempo, ele mostrou que ele entendia, que ele reconhecia a necessidade dos subordinados dele em tirar férias e que era um compromisso dele fazer com que isso acontecesse. E aí ele fez uma proposta colaborativa para resolver a questão. Então, outra vez, ele utilizou a técnica das perguntas. Então, ele falou assim: bom, o que vocês sugerem que a gente faça para resolver o problema? Então, ele jogou uma pergunta que faria com que o pessoal jogou uma pergunta incentivando o pessoal a trabalhar de uma forma colaborativa. E no final, eles criaram uma alternativa ganha-ganha. O que aconteceu? Os funcionários se comprometeram a trabalhar mais para fechar o projeto dentro do prazo. Por outro lado, eles já iam ter a escala de férias pronta, começando no dia seguinte do fechamento do projeto, já com a papelada aprovada no RH, tudo certinho, de forma que ninguém podia voltar atrás. Sabe o que aconteceu no final? Eles fecharam o projeto 3 semanas antes do prazo. E a escala do pessoal começou no dia seguinte, conforme planejado, 3 semanas antes do que tinha sido planejado inicialmente. E aí o que acontece? Meu aluno é amado pelos subordinados, porque ele conseguiu proporcionar o que eles queriam. E ele é amado pelos superiores dele, por quê? Ele obteve resultados espetaculares antecipando o prazo. Percebe como isso tem um impacto direto na carreira dele? É assim que ele consegue ser promovido. É produzindo esse tipo de resultado e não só isso. Você produz o resultado, porque muita gente acaba atingindo o resultado, mas quando ela olha para trás, ela vê um rastro de sangue por onde ela passou, porque ela conseguiu o resultado, mas conseguiu esse resultado atropelando todo mundo, passando um trator em todo mundo. Você vai ter uma chance muito maior de ser promovido quando você consegue um resultado até melhor, mas que quando você olha para trás, está todo mundo feliz, está todo mundo satisfeito com a forma como você trabalha, com a forma que você conduz os conflitos e as negociações. E esse é o tipo de resultado que o ganha-ganha proporciona. É sempre assim. Mas aí você vai imaginar que você precisa de anos de experiência para fazer o que meu aluno fez. E ele conseguiu esse resultado em menos de 6 meses. E aí você pode dizer, não, mas ele é um cara especial, acima da média. Você vai falar, bom, eu não sou assim. Só que eu posso te garantir que você também pode. Sabe o que meu aluno fez diferente que você também pode fazer, sem problema nenhum? Primeiro, ele se conscientizou que as interações que ele tem com qualquer pessoa são, na verdade, negociações. Se você não tiver essa consciência, você se bloqueia. Por quê? Você não vai conseguir aproveitar o benefício de usar a técnica para resolver o conflito. Se você não entende que aquilo é uma negociação, por que você usaria a técnica? Não faz sentido. Então você vai, nem tenta. Você não tem essa consciência. A partir do momento que você tem essa consciência, você abre um leque de técnicas que você pode usar naquele caso. Segundo, meu aluno entendeu que o ganha-ganha é a única forma de ter sucesso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Ou seja, se um dos lados não se sentir beneficiado, o resultado não vai ser tão bom. Não tem jeito, você não vai conseguir o melhor resultado. E por fim, o que ele fez foi estudar as técnicas de negociação. Não adianta você ter consciência que entrou numa negociação, que aquilo é uma negociação, se você não sabe o que fazer. E estudar as técnicas de negociação é um atalho muito importante para você não ter que aprender com a experiência, através dos erros e acertos. Muitas vezes é a forma que a gente busca para aprender. Então, buscar esse conhecimento faz você chegar lá mais rápido, com menos estresse. E pior, né? Tem coisas que a experiência não vai te ensinar.
e que, de repente, a vivência de outras pessoas que passaram por isso, aí sim você aprende, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou tudo isso e colocou em prática. E o resultado veio. Agora, eu garanto que você consegue fazer isso também. Não tem segredo, entendeu? Então, a partir do momento que você entende que toda interação é uma negociação, que você entende que para então gerenciar essas interações você precisa de técnica. Então você vai estudar as técnicas e colocar em prática, não tem erro. Vai acontecer para você também, o resultado vai vir. É uma questão natural. Agora, você ainda deve estar se perguntando, e a gente está falando aqui dessa grande ferramenta que é a técnica das perguntas, e você está se perguntando, tá bom, como é que eu aplico isso nas minhas negociações? Bom, em primeiro lugar, você tem que tomar um cuidado, e isso é importante. A gente tem a tendência natural de usar a pergunta por quê, né? A gente sempre fala, mas por que isso? Por que você quer isso? Por que você fez aquilo? Tal. Mas isso tem um problema. A pergunta por quê, ela contém uma entonação de acusação. E é curioso porque não é só no português. Isso é um estudo. A pergunta por quê, em qualquer língua, ela tem uma conotação de acusação. Mesmo que não seja a sua intenção, e muitas vezes não é a tua intenção acusar ninguém quando você fala por quê, mas não importa. Só a pergunta em si, só utilizar o porquê, ele já dá essa conotação. Então, quando você pergunta por quê, a pessoa se sente acusada. E aí, nesse momento, ela se coloca numa postura defensiva. Então, além de não abrir aquilo que é importante para ela mesma, que é o que você precisa saber, ela se apega àquela posição inicial. E isso se transforma no impasse, não tem jeito, que é tudo que você não quer quando você faz uma negociação. Uma outra coisa que você também não deve fazer é usar perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São aquelas que a resposta é sim ou não. E esse tipo de resposta não te leva ao resultado que você precisa, né? Por quê? Você não consegue informação com esse tipo de pergunta, né? Pior, né? É muito fácil para o outro lado dizer sim ou não do que justificar a resposta. Então, quando alguém tem que justificar uma resposta, aí ela tende a ser mais coerente. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, você não acha que isso é justo? Independente do que a pessoa acha de verdade, ela pode simplesmente falar assim, não. E a conversa acaba por aí. Então, esse tipo de pergunta não te ajuda. Agora, se você perguntar o seguinte, como você acha que essa proposta vai ser vista dentro da sua empresa? Bom, nesse caso ele tem que explicar, ele não tem outra alternativa. Se ele não acha que a proposta é justa, ele vai mostrar as razões dessa conclusão que ele está tirando. Então, quando ele faz isso, aí que você consegue extrair as informações importantes, as informações que você precisa. E aí você ajusta a sua proposta para manter o que ele quer, mas atendendo, ou melhor, você faz a tua proposta para atender, manter o que você quer, mas atendendo aquilo que ele precisa, as restrições que ele tem, ou o que quer que seja. Então, a grande sacada das perguntas é que elas conseguem ajudar a transformar um confronto direto numa sessão conjunta de resolução de problema, numa cooperação. E é tudo que você faz. Se você olhar no caso que eu contei, foi exatamente o que o meu aluno fez. Ele transformou uma sessão que seria um confronto em uma sessão de resolução conjunta de problemas. Então, você tem que usar perguntas que induzam o outro lado nesse sentido. Você precisa usar as perguntas abertas. E perguntas abertas são essas que fazem o outro lado argumentar, deixam ele falar. Então, são perguntas que começam sempre com pronomes interrogativos. Quem, o que, como, quando, onde. Só lembra de evitar o porquê. As outras perguntas, vá em frente. E se você quer mais uma dica, os pronomes mais eficientes para essa técnica são o que e como. Se você restringir as suas perguntas ao que e como, isso vai ser mais que o suficiente para você conseguir o que você quer. Bom, então, o que você precisa fazer para usar essa técnica com eficácia? Em primeiro lugar,
você precisa definir onde você quer chegar. Porque se você não tiver um objetivo, se você não souber onde você quer chegar, não vai adiantar nada. Você não vai chegar, né? Quando a gente não sabe o destino, a gente não chega. Então, todas as perguntas que você vai fazer, elas têm que levar ao seu objetivo sempre. Não são perguntas aleatórias, elas são perguntas direcionadas. Então, lembra daquela famosa frase, né? Todos os caminhos têm que levar a Roma. E é assim que tem que ser. Então, mas isso tem que ser feito antes do início das conversas, é uma parte da tua preparação. Então, antes do início das conversas, você prepara um rascunho das perguntas que você tem que fazer, as perguntas que vão te levar ao teu objetivo. Então, você pode até imaginar qual é o interesse do teu interlocutor, mas você precisa confirmar. E é isso que você vai fazer através das perguntas. E se você não faz ideia do interesse do seu interlocutor, às vezes acontece, aí as perguntas são mais importantes ainda, porque é através delas que você vai descobrir isso. E é bom você preparar as perguntas antes, porque você vai se assegurar que elas de fato te levem ao teu objetivo. Se você deixar para preparar na hora, pode ser que você se perca, né? Vai causar algum tipo de problema. E aí o que você faz? Na hora da reunião, você cria um clima amigável. Você mostra que você está fazendo as perguntas para ajudar o seu interlocutor a resolver os problemas dele. E isso é interessante, porque quando ele percebe que você está tentando ajudar ele se coloca numa posição muito mais colaborativa. Se você sair disparando as perguntas sem mostrar que essas perguntas têm uma intenção de ajudar ele, você vai virar um interrogatório. E aí não adianta, aí ele não vai responder aquilo que você precisa. Então, você tem que proporcionar um ambiente onde o seu interlocutor sinta que, ao responder as perguntas, ele está ajudando ele mesmo a conseguir o que ele quer. Claro, você está fazendo a mesma coisa, está ajudando você, mas você tem que criar um ambiente que mostre isso. E seu ambiente tem que ser sempre, o seu objetivo, o seu foco tem que ser sempre buscar um ambiente favorável para a resolução conjunta de problemas. Tem que ser sempre ganha-ganha. Você tem que ter em mente que você tem que transformar o seu interlocutor em um parceiro e não olhar ele como um oponente. Lembra que o teu inimigo é a situação, não é a pessoa que está do outro lado. Você precisa resolver a situação. E o outro lado é um aliado que você precisa para te ajudar a resolver a situação. Bom, ficou ainda alguma dúvida com relação às perguntas? Então, eu vou te dar algumas perguntas que você pode usar e que são extremamente úteis durante a negociação. Por exemplo, o que é importante para você nessa situação? Quando você faz esse tipo de pergunta, a pessoa tende a colocar aquilo que de fato você precisa saber, aquilo que é valor para ela. E quando ela coloca o que é valor para ela, você começa a pensar em como você pode conseguir o que você quer e ao mesmo tempo proporcionar o que é valor para ela. Então, essa é uma pergunta interessante. O que é importante para você nessa situação? Como eu posso ajudar a tornar isso melhor para nós? Percebe? Você está criando aquele ambiente colaborativo. Ou seja, você está deixando claro que você quer uma situação melhor para os dois lados. E você está pedindo que ele coloque a posição dele, que ele coloque o que ele acha para que isso aconteça. Então você está chamando ele para ser colaborativo. Você pode falar assim, ó, como você gostaria que eu procedesse? Porque isso também você vai extrair, porque ele vai falar o que ele gostaria que você fizesse, e quando ele falar isso, na verdade, ele está falando o que é importante para ele. Então você vai conseguir essa informação. Você pode falar assim, o que foi que nos trouxe a essa situação? Vocês percebem? Eu vou em duas linhas de pergunta. Eu vou numa linha onde eu tento extrair o que é importante para ele, o que está por trás daquilo que ele está falando. E eu vou numa outra linha onde eu tento trazer ele para resolver o problema junto comigo. Essas são as duas linhas que você tem que ir. Como a gente pode resolver esse problema? Então, quando você falar assim, qual que é o nosso objetivo? Certo? Você sempre está trazendo ele para trabalhar em conjunto com você. Vocês estão tentando um objetivo comum. E dependendo do que ele falar, tá bom. Dependendo da proposta, você vai falar assim, tá bom, como você acha que eu tenho que fazer isso? Tem coisas que é complicado. Você tem que jogar isso para ele pensar.
Como você acha que eu devo fazer isso? É uma pergunta interessante, porque você joga para ele pensar o que a proposta dele está fazendo para você. Pode ser uma proposta absurda. E aí, de repente, quando você faz isso, ele vai refletir sobre aquilo que ele está propondo. Então, as perguntas são muito importantes. Bom, e aí, com mais mastigado que isso, não dá. Até as perguntas eu passei. Então, eu vou deixar o chat aí aberto para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. Então, eu vou dar uma olhada aqui se teve alguma dúvida enquanto eu estava falando que eu não vi. Aparentemente nenhuma dúvida. Tem uma outra dúvida aqui. Também não. Eu tinha uma pergunta, na verdade, que eu recebi na semana passada no meu Instagram. Eu acho que vale a pena responder, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Coincidentemente, eu recebi, eu até respondi lá no Instagram, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. O que aconteceu foi que eu postei um vídeo sobre como é importante você ter informações sobre o seu interlocutor antes de você começar a negociação. E aí, essa pessoa me perguntou o que fazer naqueles casos em que você não conhece, que você não vai conseguir informações do seu interlocutor. Então, se é importante você ter informação, mas você cai numa situação onde você não consegue, o que você faz? E nesse caso, as perguntas são a sua melhor alternativa. Então, ao invés de iniciar na negociação direto, já discutindo uma proposta, você tem que escutar o teu interlocutor. Você tem que ouvir que tipo de informação você precisa. E fazendo isso, você vai conseguir mais informações. Então, você faz perguntas. E é perfeitamente possível preparar essas perguntas com antecedência, mesmo que você não conheça o teu interlocutor. Você sabe o que você precisa perguntar, porque você já sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa saber da parte dele para te levar para isso. Né? Então, você tem esse objetivo, você sabe o que você quer. Então, você vai criar perguntas que te levem nesse caminho. E aí, você vai descobrindo as informações que você precisa durante a conversa. E se depois você precisar de um tempo, sejam 5 minutos para pensar em alternativas que vão te levar ao que você quer, mas que atendam à necessidade do teu interlocutor, não tem problema nenhum. Você pode fazer as perguntas tranquilamente, você pode pedir um tempo tranquilamente, que isso faz parte do processo, não tem problema nenhum. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, para fechar, tem um outro benefício que eu queria compartilhar com vocês, que a técnica das perguntas traz. Porque as perguntas, elas induzem a escutativa. E é extremamente importante a gente ter escutativa. É muito fácil a gente se perder nos nossos próprios pensamentos enquanto o nosso interlocutor está falando, está apresentando alguma coisa. Agora, quando a gente faz uma pergunta, isso cria na nossa mente a necessidade de ouvir a resposta. Porque você fez a pergunta, você quer saber a resposta. E nesse momento você foca, você escuta. E por isso que ela favorece a escutativa. Você precisa daquela informação. Então, seu nível de atenção para com o outro nesse momento é muito maior. Então, essa técnica das perguntas é fantástica. Os benefícios são enormes. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E mais que isso, nesse exato momento, eu estou com as inscrições para o meu programa de mentoria, um negociador de alta performance, abertas. Então, esse é um programa onde, mais do que te ensinar as técnicas de negociação, por exemplo, essa técnica de perguntas, obviamente está lá no curso, mas com muito mais profundidade. E quando a gente conversar sobre ela, eu vou estar discutindo o seu caso específico. Essa é a vantagem da mentoria. Então, a gente vai discutir quais são as perguntas que vão te levar ao teu objetivo, para o seu caso, para quem você está negociando, para quem você está interagindo. Vamos lembrar que toda interação é uma negociação. Então, isso é extremamente importante e nesse programa eu consigo te propiciar isso. E a gente está com as inscrições abertas, mas as inscrições só vão ficar abertas até amanhã. Então, quem não aproveitar agora não vai conseguir mais se inscrever. Então, quem quiser saber mais informações sobre o programa, para quem quiser se inscrever, o link está aí na minha bio
para quem está no Instagram, e o link está junto com esse vídeo aqui para quem está no YouTube e no Facebook. E não tem problema, se você não achar, me manda uma mensagem, um e-mail, um direct, que eu vou responder. E para essa turma, eu estou oferecendo um bônus incrível, que eu provavelmente não vou manter para as próximas turmas, que é um bônus de um curso de vendas só para essa turma. Então, um curso de vendas que eu tenho também, e que vai valer só para essa turma como bônus. Ele está sendo entregue totalmente de graça. E esse curso é interessante, porque é um olhar diferente para vendas. É um olhar de vendas onde você não vai pensar só em produto e em serviço. É claro que produto e serviço é venda, vai estar lá, mas eu quero que você olhe de uma forma mais ampla para o processo de vendas. E você vai olhar, por exemplo, como você vai vender a sua imagem, como você vai vender a sua ideia, como você vai vender a sua aprovação de projeto, a sua apresentação e mais uma infinidade de coisas. Tudo isso é venda. E quando você entende isso, você começa a usar também as técnicas. Então, nesse curso a gente vai falar muito sobre persuasão, gatilhos mentais, como fazer a venda irresistível. Então, vai ser muito interessante e vai ganhar de bônus aí quem se inscrever no programa. Tá? Tem alguns comentários aqui, muito bom, excelente aula, professor. Eu que agradeço a presença de vocês. E não esquece, se você gostou, deixa o seu like aí. Se você está no YouTube, se inscreve aí no meu canal e se compartilha com um amigo. Isso é importante. Vocês gostaram? Compartilha essa live com um amigo. Amanhã eu vou recolocar ela nas redes sociais e ela vai ficar lá. Então, compartilha, porque quando duas partes entendem essas práticas colaborativas de negociação, sem dúvida, tudo fica mais fácil. E com isso a gente fecha mais uma live. Lembrando que eu faço essas aulas ao vivo toda terça e quinta às 19 horas. Então, a gente se vê na terça-feira que vem. Até lá.